Olá, eu sou Felipe FM, do site JC Repórter. Dia de hoje com um bate-papo com nosso amigo aí, Valdomiro, né? E falar de um tema realmente, né, que é de grande relevância, grande importância e a gente deve adentrar, né? Trazendo aqui alguns pontos específicos em relação à campanha, né? A campanha do mês de janeiro, uma campanha que é voltada para a saúde mental, e a gente traz aqui a curiosidade, né, diante desses aspectos aí que sendo trabalhados durante todas essas temáticas durante o ano, né? Já começando ao início do ano, janeiro, né? Por que, né? Janeiro branco, né? Bom dia, Valdomiro. Bom dia, JC. Bom dia ao povo de São Felipe que nos acompanha pela São Felipe FM, pelas redes sociais. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, sempre levando um pouco de conhecimento para a população. Então, essa campanha surge através de um psicólogo que viu a necessidade da gente trabalhar um pouco sobre saúde mental. Então, ele optou, é o Leonardo Abraão, ele optou pelo mês de janeiro, porque geralmente janeiro é quando a gente começa a planejar o ano, né? Tudo que a gente tem que fazer, dieta, academia, a caminhada, a mudança de vida, estudar para um concurso, a gente pensa logo no mês de janeiro. Então, ele escolheu janeiro já nessa perspectiva, que a gente vai ter 12 meses para promover essa mudança que a gente espera na nossa vida. E o branco, porque o branco está relacionado à saúde, está relacionado, é uma cor que está relacionada ao equilíbrio. Por isso, ele denominou essa campanha de Janeiro Branco. Muito bem, né? E a gente vê a questão de... São temas que realmente requer bastante, né? Da gente em termos assim, de busca ativa em relação de esclarecer as dúvidas, né? Qual a importância, né? E falar sobre aí, né, a saúde mental, que é algo ainda que a gente vê que as pessoas ainda têm resistência ainda, Valdomiro. Sim, com certeza. A gente se preocupa, sempre quando eu venho aqui eu chamo atenção para isso. A gente ainda se preocupa muito com a saúde física ou a saúde biológica. Então, se eu encontro alguém com um braço machucado, uma perna, alguém, por exemplo, que sofreu um acidente e tem uma fratura exposta, um corte, eu vejo sangue, eu me preocupo com o cuidado daquela pessoa. Quando o assunto é saúde mental, geralmente eu faço desleixo ou pouco caso. Então, se eu tenho alguém na minha família com ansiedade, com um transtorno de pânico, sofrendo com um transtorno de ansiedade, um transtorno ligado à depressão, geralmente eu vou minimizar aquele problema de saúde. Então, para mim, a saúde mental, por não ser algo palpável, eu acabo não dando determinado valor. Então, a campanha como essa vem trazer a necessidade para a discussão nesse campo. Como acontece também, eu acompanho lá no CAPS ou na clínica sempre, a gente, por ter esse tabu em relação à saúde mental, a gente só vai buscar a ajuda necessária quando já está adoecido, já está em sofrimento. Dificilmente alguém busca como autocuidado, como prevenção. Então, quando a pessoa chega para um tratamento, muitas vezes ela precisa de um acompanhamento muito mais agressivo, com uso de medicamentos, por exemplo. Então, a campanha Janeiro Branco chama a nossa atenção para a necessidade da gente estar promovendo a saúde mental e falando sobre saúde mental, pensando que a promoção é o melhor remédio. Então, se eu começo a observar e cuidar da minha saúde mental, se eu percebo que o meu corpo não é só físico e biológico, se eu entendo que saúde não é só a ausência de doença, mas um equilíbrio entre corpo, mente e espiritualidade, eu vou garantir uma saúde mental longínqua. Uma coisa que eu tenho observado ultimamente, Valdomiro, as pessoas estão naquele contexto agora, eu estou na correria, é o corre-corre, e esse corre-corre você não tem tempo para nada mais, né? Às vezes você tem outra pessoa que está precisando de uma escuta ali, né, de conversar algo, e você já está ali dispensando aquela pessoa, porque você não tem tempo, a sua correria, né? E assim, diante desse corre-corre nosso, qual né, você pode pontuar assim, qual tipo de consequência a gente pode estar sofrendo lá na frente? Se a gente for pensar em São Felipe, eu lembro que o primeiro celular lá da minha casa, de minha mãe, foi em 2005. O primeiro celular era o 1100. Normalmente fazia ligação, mandava mensagem SMS e tinha o jogo da cobrinha. Então, olha como era a nossa vida. Há pouco tempo atrás, a gente vivia, sei lá, menos de 20 anos atrás, a gente vivia naquela comunicação ainda bem tradicional. Então, quando alguém saía da zona rural e vinha para a cidade, você não conseguia dar aquele recado para a pessoa comprar um pão que esqueceu, o arroz ou feijão. Se não falasse logo, perdeu a oportunidade.
Dando exemplo de São Felipe, com a chegada da torre, da operadora e a possibilidade de um celular, aí se a gente pega de 2005 para cá, olha quanto evoluiu o smartphone. Então, o smartphone favorece a gente estar fazendo esse vídeo aqui agora e se comunicando em tempo real com a população de São Felipe ou até alguém que está no Japão, nos Estados Unidos. Então, meio que o nosso cérebro, muitas vezes, não consegue acompanhar a dinâmica da evolução do mundo. Então, o mundo ele evolui muito mais rápido do que o nosso cérebro. Então, se você vai pensar, o município de São Felipe, em 2005 a gente tinha um celular que mandava mensagens de texto. Hoje a gente tem um celular conectado 24 horas à internet, que favorece coisas boas e coisas ruins. E para além disso, hoje a sociedade ela exige muito da gente. A gente tem que ter qualidade em tudo que a gente faz. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba adoecendo. Porque você geralmente não presta atenção, e a gente volta para a saúde mental, não presta atenção às coisas que estão acontecendo em tua volta. Então tu vai se sobrecarregando, aí vem trabalho, despesa, família, igreja, amizades, e vários fatores que vão contribuir para estresse, ansiedade, tristeza, medo. Então esses fatores aos poucos vão se acumulando no nosso dia a dia, em nossa vida, e eu brinco sempre que é como se fosse um balde e uma goteira. Você que já teve a goteira alguma vez na sua casa e você colocou um balde, aquele balde você precisa ficar esvaziando, porque senão ele perde a função dele. Em algum momento esse balde ele vai encher de água e vai molhar a casa como se tivesse só a goteira ali. Então a nossa saúde mental é da mesma maneira. É importante que a gente encontre o equilíbrio e que vá esvaziando esse balde constantemente para que ele não transborde. Porque uma vez transbordado, é muito mais complicado você recuperar a sua saúde mental. É um processo árduo de tratamento. Por isso a sociedade, que a gente, nessa correria que a gente está vivendo hoje, leva muitas vezes ao adoecimento mental por causa disso. Porque geralmente a gente presta muita atenção na saúde física. Quer ver um exemplo? Geralmente quem tem filho sabe. A criança ela leva um determinado tempo ficando sempre doente. Que é aquele primeiro contato com os vírus, com as bactérias. Então quando a gente não cria um sistema de defesa, você adoece bastante. Aí a gente está falando por volta, sei lá, entre 5, 6 e 7 anos. Os pais de criança pequena sabem disso. Até os 5 anos é um Deus que nos acuda. É complicado. É pediatra sempre. Quando chega dessa fase, até eu me tornar idoso, muitas vezes eu quase nem fico doente. Fisicamente falando, normalmente um resfriadozinho, mas você vira como se fosse uma super mulher, um super homem, e vai vivendo sem adoecimento. Eu quase não fico doente. E quando chega na fase dos idosos, esse adoecimento ele tende a retornar. A gente começa a perder algumas capacidades de proteção do nosso corpo. Esse intervalo, essa janela da primeira infância até eu me tornar idoso, eu não me preocupo com a minha saúde mental. Porque a minha saúde física, ela está ok. Então, se ela está ok, eu sou um Superman. Eu sou capaz de trabalhar quase que 24 horas, vir à noite, beber até cair. Então, eu não trabalho com promoção. É complicado. E nesse processo é onde que o adoecimento mental ele acontece. Porque eu paro de me preocupar, está tudo ok com minha saúde mental, minha saúde física, desculpe. Eu vou seguindo a vida como se só bastasse aquilo ali. Então, essa vida corrida que a gente tem hoje, muitas vezes leva ao adoecimento mental por causa disso. A gente não lembra de filtrar, a gente não lembra de buscar uma atividade física, buscar a nossa fé em alguma religião, crença. A gente vive só para o trabalho. Trabalhar, a vida é trabalhar e pagar a conta. Se resume a isso. É uma coisa complicada quando o Valdomiro traz aqui nele esse aspecto de retornar aí, né, há 15, 20 anos atrás, e a gente, né, começa a refletir essas memórias, né, de 20 anos atrás, mais ou menos, e a gente vê, né, como era, né, o nosso dia a dia, a nossa maneira de viver, como você falou, né, o processo lento, né, você sair da zona rural para vir na rua fazer uma compra, levava um dia para esse processo, né, pegar animal, todo aquele percurso. Aí quando você vai para outras demandas, por exemplo, a igreja, a nossa função na igreja é só ir participar da celebração da missa e tal, não tinha toda essa dinâmica que teve que se fez necessário criar hoje para poder criar esses organismos, para que possamos aí, né, tá levando essa consciência de fé, essa questão daquilo que era natural daquele povo, a convivência de partilha, por exemplo, né. Aquilo é natural, né? Se você tinha alguma coisa, fez alguma comida diferente, dividia com o vizinho, compartilhava com todo mundo. O digitório, eu estava falando isso na programação ontem, aqui na programação da rádio ontem.
Você vê que ó, o domingo tinha que fazer, ou durante a semana, vamos fazer o digitório para cuidar falando de tal. O digitório era maravilhoso. Reunia para dar risada, trabalhar e depois fazer a festinha. Tinha a resenha, né? A farofa. E hoje, cadê? A gente acabou tudo isso, né? Porque assim, a gente, como você falou, entramos de uma condição... mas isso a gente vem no processo de ciclo, né, da escravidão, na verdade. E você acha que hoje que você está liberta e quando você pensa em analisar, você está normalmente um verdadeiro escravo. Porque o consumismo te levou, impulsionou de tal forma que tu comprou algo hoje, amanhã não presta mais. Tem que trabalhar, dobrar para poder realmente repor aquela necessidade que você está tendo. Já criou uma necessidade, na verdade, né? É muito difícil. Quando a gente pega esse retrospecto, você diz, não, olha, mas é na vida de tal forma. Mas você tinha uma condição, né, principalmente, né, de equilíbrio na saúde mental, pela questão do espaço que você tinha durante o dia, até questão, mesmo a sua atividade, você estava ali em uma atividade que daria condição de você meditar. E hoje você não tem mais tempo nem para pensar, raciocinar ali, né? Cada vez mais a sociedade ela tem se tornado individualista. Então, eu vivo num mundo onde vale hoje é o capital, onde vale hoje é o que a pessoa tem a nível material. Então, aquela pessoa que anda no Hilux, ele é muito mais valorizado do que aquela pessoa que anda numa bicicleta ou anda a pé, independente da índole. Então, hoje a sociedade valoriza muito o ter. É a marca que você veste, é o modelo de carro que você anda, é o trabalho que você faz, é a ocupação do cargo que você está. E uma vida muito de aparência. Então, uma coisa que leva muito sofrimento mental é isso, é uma vida de aparência. Então, você entra hoje numa rede social que valoriza muito a aparência, o Instagram, quando você vai publicar uma foto, ele já lhe dá lá mais de 15 opções de edição. Sim, tem os filtros, né? Então, os filtros tira a marca de espinha, coloca batom, coloca maquiagem e tá todo mundo feliz. Você entra no Instagram hoje, o Facebook nem tanto. O Facebook ainda a galera mostra a vida cotidiana. Mas você entra no Instagram, você vê todo mundo bem de vida. E aí você olha pra sua vida tá bem complicada, sua vida, desculpa a palavra, tá uma merda. Aí você pensa assim, desespero. Por que só eu tô sofrendo? Por que só eu tô passando por dificuldade financeira e tá todo mundo bem? Mas quando a gente vai ver, no fundo não tá ninguém bem. E aí você se frustra e sofre por sempre estar se comparando a um outro, que também não tá bem, mas você não sabe porque você só vê ali o que ele quer mostrar e você acaba adoecendo. Então é importante sempre que a gente busque criar uma sociedade mais igualitária, criar uma sociedade que valorize mais, como você falou, o trabalho voluntário, que queira ajudar o outro sem o interesse financeiro por trás. Porque quando o dinheiro muitas vezes entra, o dinheiro é importante, mas quando o dinheiro muitas vezes entra, as relações elas são trincadas, elas são estragadas. Então tem família que por causa de herança perde a consideração pelo pai e pela mãe, se destrói por causa de dinheiro, e uma coisa que é importante, mas é supérflua às vezes. Se você não tiver consciência, né, de que o dinheiro é para você usufruir dele e não se tornar escravo dele, aí compra o que as pessoas né, se estão se escravizando por causa do dinheiro, né? Se manter para poder acumular, né? Hoje a necessidade do dinheiro e a necessidade de aquisição de bens materiais leva as pessoas muito ao tratamento no campo da saúde mental. Porque você é estimulado o tempo todo pela televisão, pela internet, pelo rádio, a ter. Você é estimulado a consumir, como tu estava falando da evolução da tecnologia, hoje quando a empresa ela lança um modelo de celular, tenha certeza que ela já tem 3 modelos naquela linha já prontinho para ser lançado depois. Então você compra hoje uma marca famosa como o iPhone, 6 meses depois tem um novo lá lançado e quem tem a versão anterior é obsoleto. Então hoje quem está com, eu nem sei mais em que posição tá, mas quem tem o top de linha, que fala assim, eu tenho o X, e você tem um número abaixo, aquele seu já não serve. Então a gente é muito descartável, gente. E sofre por isso. Então o seu celular pode estar conservado, em bom estado, conseguindo fazer todas as funções possíveis. Mas se não está dentro ele não é do último lançamento, ele não tem aquela mudança, às vezes só da posição da câmera, a mesma câmera só mudou de lugar, eu acabo ficando triste, eu acabo ficando em sofrimento, e aí eu questiono que meus pais não me ajudam, ou então trabalho e não consigo adquirir aquelas coisas que eu sonhei para minha vida. E depois a gente descobre quando a gente tem que não muda muita coisa. As angústias continuam mesmo depois de conquistando os bens materiais, porque a felicidade não está nas coisas, a felicidade não está no ter. Se você não consegue encontrar essa felicidade, a alegria de viver dentro de você, muitas vezes com as coisas que estão em sua volta, você não vai ser feliz com nada nunca. É difícil. Inclusive, quando você traz a questão da despreocupação, né, em querer mostrar aquilo que você não é, né, que você ali quer apresentar uma outra, né, personalidade através das mídias sociais,
E aí uma pessoa até foi ontem aqui na programação comentando sobre isso. Esse cara tá recentemente em Salvador e aí ela estava passando no shopping, aí quando a menina foi subindo na escada, disse aí, a menina vinha com a cara também toda enfesada, que chegou na hora, foi fazer uma selfie, aí botou aquele sorrisão, fez a selfie com aquele sorriso lindo, pouco hora, quando terminou de fazer a selfie, voltou a revestir a cara que era realmente original dela. Quer dizer, olha como é que nós estamos vivendo nessa realidade, né? Tão fictícia e fantasiosa, né? Que as pessoas estão vivendo aí nas redes sociais. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? E dentro desse contexto, né? A gente tem que trazer uma pergunta, um questionamento que não pode ficar de fora, né? Como encontrar o autoconhecimento dentro desse contexto e realmente se encontrar em si mesmo assim, não, isso aí não está valendo, né? Estou vendo aí uma fantasia, isso não é o real meu, né? Como você falou, você pode ter tudo, mas continua vazio, continuamente amargurado, vivendo aquela vida ali, né? Fora do centro, vamos dizer assim, né? Antes de eu entrar para a parte do equilíbrio, muita gente tem caído em golpe na internet, com essa vida de aparência. Então a pessoa vai lá, lança um vídeo no Instagram, no YouTube, que ficou rico do nada. Então eu investi em não sei o quê. Fala uma coisa lá exuberante e ele começa a mostrar os bens materiais que ele conquistou. E aí a pessoa, na sua fragilidade emocional, na sua necessidade de crescimento financeiro, ela tem uma tendência a acreditar naquilo ali. E acaba investindo um valor, às vezes é em questão de bolsas, bitcoins, ou outro tipo de investimento, acreditando que você vai ter um faturamento muito acima do mercado, muito acima do que os bancos oferecem, e acaba muitas vezes caindo em golpe de pirâmide, em vários outros fatores. Então, para você ver o quanto o ser humano ele sofre e é vulnerável a esse tipo de coisa. Quando a gente fala de equilíbrio em saúde, é muito importante a gente enxergar o ser humano como uma engrenagem. Então, se você pegar uma máquina, um relógio, qualquer tipo de coisa que use a engrenagem, você vai perceber que cada engrenagemzinha depende de uma outra. Não importa o tamanho, a gente pode ter engrenagem gigante e engrenagem pequena. Todas as engrenagens são importantes no processo, para o funcionamento perfeito da máquina. Então você que tem um carro, você sabe, você que tem uma moto, você sabe que uma peça ali, às vezes mínima, que quebra, se você não trocar, ela danifica várias outras. Eu estou lembrando aqui de um fato que eu tinha uma moto pop e aí ela danificou o retentor da bengala, que é uma borrachinha que fica ali no amortecedor da frente, que é para reter um óleo no amortecedor. E aí ela começou a vazar, eu na minha correria do dia a dia, resolvi não trocar logo, imaginando que era uma coisa mínima. Essa borracha na época ela custava R$30. Eu ia trocar o óleo e a borracha e minha moto ia continuar funcionando normalmente. Na correria eu deixei para trocar depois. Quando eu fui trocar, o meu prejuízo foi de quase R$200. Porque para além da borrachinha, eu tive que trocar a bengala, que é aquele ferro cor de alumínio que fica brilhando. Eu tive que trocar rolamento. Eu tive que trocar quase a frente toda da moto. É brincadeira. Dá pra gente trazer isso para a saúde mental. Geralmente, como a gente estava falando no início aqui da nossa conversa, eu me preocupo muito com a saúde física. Então, muitas vezes eu faço uma dieta, muitas vezes eu vou para academia, eu faço caminhada. E se meu físico estiver bom, para eu ir para uma praia, botar uma sunga, botar um biquíni e apresentar aquele corpo definido, se tiver ok, ou então se eu não tiver nenhum problema cardíaco, nenhum problema de diabetes, se tiver ok minha saúde física, tá tudo bem para mim. Então, a gente acaba muitas vezes investindo em um campo e deixando um outro de lado. Quando eu faço isso, eu não encontro o equilíbrio. Se você come só um tipo de alimento, não é bom para o seu corpo. Então, às vezes a gente tem o vício de comer só feijão e arroz todos os dias. Não colore o prato. Quanto mais o prato for colorido, mais nutriente aquele prato da refeição vai ter. Então, se eu foco só no tipo de alimentação, não faz bem para mim. Tem um ditado popular que fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Então, às vezes uma coisa pode ser remédio, mas se eu tomar numa quantidade muito superior, ela vira veneno, ela pode me matar. Então, assim é na nossa saúde. A saúde é importante que a gente encontre um equilíbrio. Um equilíbrio entre a saúde física e um equilíbrio entre a saúde mental. Eu preciso encontrar um patamar onde eu possa cuidar da mesma maneira de todos os campos da minha saúde. Por isso é importante que eu esteja sempre fazendo a atividade física, buscando o autoconhecimento, fazendo o controle da questão da alimentação, glicemia, hipertensão. Eu enxergue meu corpo não só como uma parte biológica, mas que existe uma parte mental que é muito importante e responsável por outros campos.
Então eu posso ter o corpo perfeito, eu posso ter a grana que for, mas se eu estiver adoecido mentalmente, nada vai estar bom. Se você for conversar com alguém que esteja passando por um processo de depressão, ou por um processo de transtorno de ansiedade, o transtorno afetivo bipolar, você vai ver que não importa o que a pessoa tem. Enquanto ela estiver em sofrimento, ela vai enxergar a vida muito mais sem brilho do que uma outra pessoa comum vai observar. Então o equilíbrio se faz necessário para que você possa encontrar a saúde não no campo da ausência de doença, mas a saúde como um conjunto de fatores que levam ao bem-estar. Valdomiro, a gente iniciou aqui, né, e Valdomiro trazia essa questão, falando sobre a questão do planejamento no início do ano, já a gente traz esse contexto, mas diante da realidade que a gente discutiu até agora, né, de que maneira, iniciando o ano, estamos agora ainda na reta final do mês de janeiro, mas estamos no início do ano ainda, né, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, aí, ela pode ainda estar buscando se organizar nesse sentido de planejamento, de mudar realmente de vida e buscar, né, priorizar a questão da saúde mental. Certo, ótima pergunta. O primeiro passo é o autoconhecimento. A gente peca muito na questão do autoconhecimento. Dificilmente você se conhece. Muitas vezes você conhece muito mais a outra pessoa que está perto de você, que é da sua família, mora na sua casa, é colega de trabalho, do que se conhecer. A gente tem dificuldade de olhar para dentro. Em todos os aspectos, seja nas limitações ou nas potencialidades. Então, o primeiro fator é o autoconhecimento. Se eu aprendo a me conhecer, a conhecer o porquê eu penso assim, diante de alguma maneira, que cada um pensa diferente. Por que eu costumo sentir assim? Então, o que adoece a pessoa não são os acontecimentos do dia a dia. É a forma como eu enfrento esse acontecimento. É uma coisa importante que você precisa gravar aí no seu cérebro essa informação. O que te adoece não é o acontecimento, e sim como eu lido com o acontecimento. Vou dar um exemplo: divórcio. O divórcio, então, vai ter pessoas que vão conseguir sair do divórcio tranquilamente, vão conseguir construir uma outra vida, seja homem, seja mulher. Vai ter outra pessoa que vai sair do processo de divórcio totalmente adoecido. A morte de alguém que a gente ama. Vai ter aquela pessoa que, mesmo amando profundamente aquele pai, aquela mãe, aquele filho, vai conseguir seguir em frente, porque a vida precisa seguir em frente. Vai conseguir ressignificar aquele sofrimento. Vai conseguir passar pelo processo de luto dentro do modelo natural que se espera. Vai ter outras pessoas que não vai conseguir passar por esse processo. Às vezes pela morte até do pet. Vai ter uma pessoa que vai lidar melhor com a morte de um familiar do que uma pessoa que muitas vezes vai perder o seu animal de estimação e não vai conseguir enfrentar, vai acabar adoecendo. Então, se eu me conheço, eu sei quais são as minhas fraquezas e as minhas limitações. E como eu posso lidar com tudo que acontece na minha vida. Então eu vou entender por que eu penso assim, por que eu sinto assim e por que eu me comporto assim. Porque às vezes eu sou totalmente irritável e irritante. Porque às vezes eu ajo na impulsividade. Porque às vezes eu continuo procrastinando nas coisas que eu preciso melhorar na minha vida. Eu quero passar num concurso, mas até hoje eu não estou estudando. E aí eu fico triste quando eu faço aquela prova lá que eu nem estudei. E eu fico triste porque eu não passei. Agora mesmo vai ter o concurso do Banco do Brasil. Então vai todo mundo e se inscreve naquele desespero. Mas você vai ver que poucas pessoas estudaram realmente há alguns anos para poder passar no concurso. Então eu tenho aquela dieta que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Eu como várias coisas que eu não deveria. Eu vou e pago o mês da academia, mas eu não vou lá 5 dias no mês. Então são várias coisas que vão acontecendo na nossa vida que a gente não sabe por que acontece. Porque a gente tem uma tendência de viver no automático. Então a gente vive no automático. Tipo a música de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Como se o ser humano não tivesse a capacidade de mudar as coisas que precisam ser mudadas. Então, o autoconhecimento vai favorecer a eu encontrar esse equilíbrio na saúde mental. O autoconhecimento vai favorecer a eu fazer as mudanças necessárias a partir de janeiro, a partir de fevereiro, ou as mudanças necessárias que eu preciso para esse ano. Então, mudar é muito difícil, porque a gente já está dentro de um padrão. Adaptou ali. Desde criança. Para a psicologia, a nossa personalidade ela é formada no início da infância. Por volta do 7º ano, 8º ano de vida. Mais ou menos as bases fundamentais da tua vida estão formadas. A partir dali vai acontecendo algumas mudanças, mas são menores. Então imagine, muitas coisas que estão acontecendo aí contigo, que está nos assistindo,
contigo que está nos escutando, a resposta está lá na relação com teus pais, na relação com as outras crianças, em tudo que aconteceu na escola. Então, muitas coisas que estão no teu passado estão influenciando de maneira direta na tua vida presente. Às vezes você tem um conflito no relacionamento agora que a resposta está antes mesmo desse relacionamento. Você acaba só fazendo projeções no seu parceiro, na sua parceira, e parece que dá errado por causa do hoje. Mas muitas vezes dá errado por coisas que você já traz na sua bagagem muito antes. Então, para eu conseguir fazer as mudanças necessárias da minha vida, exige autoconhecimento. E uma maneira boa de eu buscar autoconhecimento é através da psicoterapia. Então, fazendo terapia, lendo bastante sobre o tema, assistindo vídeo na internet, eu posso encontrar esse autoconhecimento. Com autoconhecimento, eu vou perceber que tem coisas que eu vou ter mais dificuldade de mudar. Mas é possível criar estratégias pequenas para depois eu começar a criar estratégias maiores. Eu consigo entender que é necessário fazer alguns tipos de sacrifícios para poder encontrar essa mudança. Eu preciso traçar objetivos e metas para a minha vida. Então, é um processo de planejamento para encontrar essa mudança necessária para a minha vida. Aí, trazendo ainda para o contexto religioso, né? E a gente tem um grupo que a gente participa aqui, né? Um grupo de estudo, e uma das coisas que a gente tem buscado é aquela questão de fazer um exame, né? Um exame de consciência diária. De que maneira também as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que queiram praticar isso, vai estar contribuindo e ajudando, né? Você se avaliar, né? Chegar no final do dia, o que foi que eu fiz, né? E aí você vai ver, aí às vezes quando você para, você fala, quantas coisas que eu poderia ter evitado e acabei fazendo durante o dia. E essa consciência, né, dia após dia, isso vai realmente nos moldando e pode trazer realmente uma mudança, né? Sim, é um ótimo exemplo. Esse exame de consciência, ele é terapêutico. Então, se a gente for olhar os municípios menores, há algum tempo atrás, quem fazia esse trabalho de acolhimento do adoecimento da saúde mental era o padre, uma freira ou o pastor, um líder espiritual ou alguém de uma outra religião ou de outra representatividade de crença. Então, era aquele líder que sentava contigo para te escutar. Tu ia falar do pecado, do erro que você cometeu. E ali ele ia te orientar, muitas vezes passar uma penitência. E depois da penitência você se sentia aliviado e você se sentia preparado para seguir em frente. Hoje, essas representatividades de crenças são muito importantes, mas a gente tem também o psicólogo que pode dar suporte. Fazer um trabalho associado. Então, o papel hoje das religiões ou filosofias ou crenças são muito importantes na vida da pessoa. A psicologia percebe isso. E a psicologia também pode contribuir para o processo de saúde mental. Aí quando eu me permito fazer esse exame de consciência, a nível de psicologia agora falando, quando eu começo a perceber as coisas que estão acontecendo na minha vida, eu começo a encontrar as possibilidades de melhora, as possibilidades de resolução daquela problemática. Por exemplo, eu tenho atendido bastante hoje relacionamentos falidos. Então, relacionamento com os casais, as duas pessoas que estejam envolvidas naquele relacionamento estão vivendo muito de aparência. E quando você vai observar, são por coisas mínimas, por coisas básicas que poderiam resolver aquilo. É um casamento de anos, é um casamento bonito, com a família, com filhos, mas que se rompe por uma falta de empatia, por exemplo, por uma falta de paciência, por uma falta de escuta, por uma falta de diálogo. Eu sempre gosto de falar de ditado, aquele ditado popular que dois carneiros da cabeça dura não atravessam a mesma ponte, ou eu acho que não bebe na mesma cumbuca, sei lá como é que fala. Tem esse ditado mesmo. Então ficam duas pessoas nesse relacionamento, um de um lado cheio de razão, e um de outro cheio de razão, e se chocando o tempo todo. Eu nunca te dou razão e você nunca me dá razão. Então, cada um veste a capa da razão e leva o divórcio, leva o fim do relacionamento, ou um relacionamento que talvez nunca se separe por uma dependência emocional, mas que fica ali martelando e causando sofrimento no outro. Então, o exame de consciência vai possibilitar eu perceber em que eu estou errando na minha vida. E a psicoterapia é um papel importante nisso. Trabalhar o auto-perdão, trabalhar em observar se realmente aquilo que eu percebo funciona daquela maneira. Porque às vezes eu tenho uma visão distorcida da realidade.
E eu acho que uma pessoa não gosta de mim por algum gesto. E às vezes eu não compreendo o porquê aquela pessoa agiu daquela maneira. Às vezes tem um porquê. Às vezes eu faço mal para alguém, mas eu não enxergo aquilo como mal. E outra pessoa que recebe aquela atitude minha se magoa e se afasta. E aí eu culpo o outro por uma questão que é minha. Então o exame de consciência, que leva ao autoconhecimento que eu estava falando anteriormente, vai favorecer essa saúde mental, vai favorecer a melhoria dos meus relacionamentos. E entra muito a questão da empatia. Eu tentar me colocar no lugar do outro, eu tentar porque o outro pensa e se comporta daquela maneira, que sempre tem um porquê. E é eu escutar o outro, é eu dar o apoio necessário que a outra pessoa precisa. Às vezes eu sou altamente individualista, às vezes eu penso só em mim, às vezes eu sou narcisista. Enquanto aquilo ali é proveitoso para mim, enquanto aquilo ali eu tiro vantagem, ótimo. Quando é a vez de eu ajudar o outro, dane-se. Então esse exame de consciência a nível de psicologia vai favorecer nesse sentido. Tanto para eu perceber o quanto eu estou agindo errado com as pessoas que estão à minha volta, como também eu perceber o quanto eu permito que as pessoas se aproveitem de mim nas relações, seja afetivas, seja de trabalho, ou seja no dia a dia na sociedade. Eu estava trazendo esse contexto aí, eu estava refletindo aqui, né? E tem algum tempo já que eu li um livro de Augusto Cury e ele falava sobre Jesus, né? Diante de todas as adversidades, a maior pressão que alguém poderia estar enfrentando e assim, dentro daquele estudo ele percebia que Jesus tinha capacidade, que está muito para além de qualquer ser humano suportar toda aquela pressão que ele suportava. E a gente vê detalhes assim, inclusive a semana na rádio, os netos participando, trouxe um exemplo. Diz que tinha um caso, esse vídeo está rolando nas redes sociais, que não sei se alguém já assistiu, tá nos ouvindo aí. Um cara estava lá, no aeroporto, e aí pediu, acho que foi um lanche, um café, alguma coisa. E aí tá aquela demora de poder a recepcionista, a ligação, trazer. E aí com muito pedir, ela trouxe, ainda bateu isso na mesa, assim, o café e tal. A esposa do rapaz estava usufruindo daquele café ali, se estacheou, vou procurar a gerente, fazer quente, ele disse, calma. Aí naquele levantou e falou pagar, e aí agradeceu a ela. Por que você está me agradecendo? Eu estou agradecendo porque a gente sabe que você não está bem, mas mesmo assim você se esforçou para ir lá nos servir. Aí aquela pessoa que estava ali naquele ato, caiu em choro e realmente começou a se desabafar e eu para fora aquela situação que estava vivendo. Mas se você não tem aquela paciência naquele momento, para dar o porquê, se questionar, por que essa pessoa está assim? Ela não está normal. Alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa para poder chegar aqui nesse estágio, e colocar em risco até seu emprego, como foi o caso ali, Se ele tem aquela percepção e muda a visão dele ali, poderia ter causado um dano irreversível na vida daquela outra pessoa ali que já estava vivendo uma situação complicada, Eu sou um admirador da figura de Jesus, para além da religião. Mas se você for ver os ensinamentos que ele deixou através do livro sagrado, que é a Bíblia, para os cristãos, você vai ver muita coisa massa. E a principal coisa que eu admiro é o amor, que é o principal mandamento daquela pessoa que é cristã. Então, Jesus ele veio para ensinar a amar. Amar principalmente as pessoas que são diferentes da gente. Então, ele sempre fala que a gente encontra o nosso ápice da espiritualidade na comunidade. Então, depois que Jesus ressuscita, ele nunca aparece só para uma única pessoa. Os evangelhos ele vem comprovar que Jesus ele aparece sempre para um grupo. Porque viver em sociedade é difícil. Conviver com as pessoas que pensam e agem diferente de mim é difícil. Você vota no partido A, discutir ou ter um diálogo saudável com alguém do partido B quase é impossível. É impossível. É um querendo matar o outro, um acreditando que o outro é ignorante, tem falta de conhecimento. Um torcedor do Bahia reconhecer que o Vitória está bem, ou um torcedor do Vitória reconhecer que o Bahia está bem, ou até torcer. É difícil. Às vezes o time vai jogar contra um time de outra região, aquela região que não gosta da região que a gente faz parte, você torce pro time que é da sua região, só porque é adversário quando joga em Salvador, você torce pro time se dar mal, ser rebaixado. Então a gente tem muita dificuldade em querer ver o sucesso do outro. Então o sucesso do outro te incomoda, o outro compra um carro, uma casa, dói em você, porque você não consegue fazer a mesma coisa. Aí Jesus ele vem trazer o contrário, ele vem que você precisa amar. E se a gente exercitasse o amor na sociedade,
o amor genuíno, o amor verdadeiro, a sociedade era bem melhor e bem mais igualitária. Imagine hoje quem tem um filho, o tamanho do amor que você tem pelo seu filho. Quem ama um filho de verdade, você é capaz de fazer qualquer coisa pelo seu filho. Até dar a sua vida para salvar o do seu filho. Então era esse amor que a gente deveria ter pelo outro. Não que eu precise abrir mão de tudo que eu tenho na minha vida pela outra pessoa, mas às vezes eu posso ajudar numa coisa simples. Eu posso oferecer uma escuta, eu posso ajudar numa coisa mínima, numa palavra de conforto. Às vezes é uma coisa que não custa nada e eu posso oferecer para aquela pessoa e eu me nego, porque não é vantajoso para mim. Aí eu volto a falar sobre a sociedade individualista. A gente vive hoje numa sociedade que está podre, uma sociedade doente, uma sociedade que adoece. E os dias vão passando e a gente não faz nada. A gente não olha mais para o lado, aí a gente volta para a correria que você falou no início. A gente não olha mais para quem está do nosso lado. Falando de saúde mental, quando a gente perde alguém da nossa família, quando a gente perde alguém da nossa comunidade, alguém da nossa igreja por um suicídio, por exemplo, a gente fica se culpando o porquê eu não percebi. Estava aqui comigo ontem dando risada, participou do aniversário comigo, viajou comigo, e hoje acontece uma tragédia dessa. Na verdade a gente não percebe porque não dá tempo mais olhar para o lado. Você não consegue olhar. Não. Você malmente deu bom dia hoje, você que mora distante de seu pai e sua mãe, malmente você deu bom dia a seu pai e sua mãe hoje. Malmente você olhou para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho e perguntou: como é que você está? Você está bem? Não tem tempo, é correria. Não tem tempo. Você não perguntou ao seu colega de trabalho, ou que nem o rapaz que falou da menina aí que você deu exemplo no aeroporto. Você não olha e pergunta: tu está bem? Tu está precisando de alguma coisa? Às vezes a pessoa não está precisando de dinheiro. Uma palavra, né? Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra. Quando a gente tem até um videozinho de meme no Instagram, ou no YouTube, quando a gente pergunta ao outro como você está, a gente não está preparado para receber a resposta real. A gente quer que o outro diga assim: estou bem. Se o outro disser, eu falava até isso no Setembro Amarelo, se o outro disser verdadeiramente como está a vida dele, a gente já começa: meu Deus, para que eu fui perguntar isso? E a gente inventa logo a desculpa para sair dali, porque aquilo ali sobrecarrega a gente. Porque a gente quer viver numa vida automática e esquecer que existe um outro ali, um outro ser humano que é social, que precisa de apoio, que precisa de escuta, que precisa ser amado de alguma maneira. Não, é preocupante. E essa questão, quando você traz do descartável, né, e está indo para todas as esferas, a gente vê, né, essa identidade nossa, né, enquanto ser humano, ela tem se perdido. Você vê que, assim, ainda hoje pela manhã eu estava ouvindo alguma coisa assim, achei interessante. Onde falando assim, né, quando você está num ambiente de trabalho, você tem uma máquina ali, pronto, se você deu o seu comando, ela está ali só para obedecer. Mas quando você vai lidar com outro ser humano que realmente é divergente, que tem, né, essa questão, né, de uma infinidade de pensamentos, de ideias e tal, e que vai divergir com você não quer que ser contrariado, né, nos seus pensamentos. Sim. E aí quando você vai para o ambiente familiar, né, é filho, é mulher, ninguém quer mais enfrentar mais isso. Você vê que muitas pessoas já preferem o quê? Adotar um animalzinho ali do que ter um filho hoje, porque não quer enfrentar mais essa diversidade. Não quer trabalho, não quer, não quer. Não quer gastar. Chegou ali, né, o oficiante botou ali, tá bonitinho, só vai baixar a cabeça, tá obediente, acabou-se. E aí, como a vida se resume só a isso, né? Antigamente, quando a gente volta um pouco para o passado também, a gente estava acostumado, a gente vê muito isso como falta de energia hoje. Falta energia, a internet é maravilhoso porque a família se reúne. Olha pro céu, olha que coisa. Como tá louco da estrela hoje. Vê a lua, enxerga as estrelas. Parece que é outra dimensão, né? E senta para escutar os causos antigos, as histórias que os pais vivenciaram, os avós. Então quando falta energia, falta internet, primeiro bate aquele desespero, porque a gente é tão necessitado de tecnologia. A primeira meia hora é terrível. É um sofrimento. Quase fica deprimido. E depois favorece essa comunicação. Então antes a gente tinha uma sociedade que se comunicava. A gente tinha uma sociedade que sentava muitas vezes para tomar o café da manhã, sentava muitas vezes para almoçar, sentava para jantar e a gente conversava. A gente debatia as coisas que precisavam mudar na nossa família. Hoje em dia não. Hoje em dia a família trabalha com isolamento dentro da própria casa. Então eu tenho aquele adolescente que vive o mundo no seu quarto. Então a vida dele está centrada em um smartphone dentro do quarto. As amizades dele são pessoas de um outro estado, de um outro país, que você não sabe nem se existe mesmo. Dificilmente ele tem um amigo dentro do bairro, dentro da igreja, dentro da escola. Os amigos são virtuais. E
está vulnerável a todo tipo de coisa nesse amigo virtual. A comunicação se dá pelas redes sociais. Então eu mando a mensagem de texto e recebo a mensagem de texto. Tem coisa que eu não tenho mais coragem de falar. Muitos casais hoje discutem através do celular. Então você acorda ali, você não tem mais coragem de olhar para o outro e dizer, tá me incomodando em você, essa atitude sua. Eu espero a gente sair para o trabalho, e lá do trabalho eu mando a mensagem, você precisa mudar, porque você está me incomodando, isso. Aí você fala, não, eu prefiro falar pessoalmente. Não, eu quero que você fale por aqui. Então a gente perdeu essa capacidade de comunicação. É difícil. Então hoje você tem uma família que muitas vezes tem 7 pessoas, se você chegar lá, tá cada um com seu smartphone, se comunicando com pessoas de outras cidades e não se comunicando dentro da própria família. Então a família hoje, cada vez mais a gente tem se individualizado. O social que é necessário para o nosso desenvolvimento, o cérebro ele precisa dessa comunicação social. Ela não existe mais. Então eu vivo mais no meu mundo e esse mundo me adoece. Porque esse mundo é ali fechado, dentro de uma bolha, e eu vivo de aparência. Então hoje eu não consigo mais, a gente tem muita dificuldade de comunicação por causa disso. Em qualquer campo que envolver hoje o ser humano, as novas gerações, você percebe que tem dificuldade em lidar com frustrações, dificuldade em perder, passar por perda, dificuldade em passar por sofrimento, dificuldade em não poder ter acesso àquilo que eu desejo, uma necessidade do prazer imediato. Então eu quero logo que as coisas aconteçam ali no aqui e agora. Isso é fruto de quê? Dessa individualidade, dessa vida centrada no smartphone e no isolamento social. Quando tu traz isso aqui, eu passei por uma experiência recentemente e assim, me trouxe um choque. Porque no dia a dia, nós estamos aqui na nossa lida e tal, e acaba ficando imperceptível isso. Foi no último mês de novembro. E aí tem um grupo de jovens, né? As coleguinhas de minha filha, né? Que está o último ano agora na escola que estudou já durante toda essa trajetória junto, né? E eles vão marcar um momento para poder marcar esse último momento nosso, tal. E aí vai para onde? A gente marcou para a zona rural. E olha o que acontece. Você olha, hoje você é dia do desconecto. Ninguém com celular. Mas mesmo sem o celular conectado, mas a mente está processando aquela questão da rede social. Que o comentário será aquilo ali. Eu disse, a gente abre o vidro do carro, olha a natureza, olha e não conseguia. Quando chegou na zona rural, e aí sim, que foi que veio, assim, todo mundo caía a ficha. A gente teve que fazer um percurso, né, para chegar até aquela que queria conhecer o rio, né? Até chegar ao rio, aí tem um percurso. A gente passar de um pedaço de mata, um jacarauzinho que tinha, só que tinha uma cerca nesse meio de campo. Para passar nessa cerca, foi um desafio, irmão. Pense uma confusão. Eu digo assim, como eles vão lidar, se não tiver um colapso, qualquer coisa aí, como é que eles vão lidar com a realidade de voltar a ter o contato com o natural, já que eles não conseguem lidar com aquilo ali? Para passar dessa cerca, uma pega na perna da outra, puxa debaixo do arame e vai para um lado e volta, mas foi uma confusão, que aí, pense um saceiro. Quando ela passaram por aquela experiência, elas conseguiram se conectar de novo com o natural. E aí, quando entrou na mata, começou a conhecer a paisagem e tal, tomaram banho na rota, tiraram foto e tal. No retorno que eu fui ver o impacto, porque começaram a discutir no carro, que o caminho não foi aquele, que aquele ali não estava ali, que elas não viram aquilo e tal. A mente estava tão fechada no virtual que o próprio natural não conseguia visualizar. E pra gente que assim, que está no dia a dia na nossa lida, se torna realmente um choque, porque a gente que é a beira do campo, da zona rural, aquilo ali é natural pra gente. Mas eles que não têm essa experiência no dia a dia, quando lidar com aquela realidade ali para poder tentar desenvolver algo, eles não conseguem. Eles a habilidade em si acaba tendo um travamento, porque o mundo está tão preso no virtual, que tudo dá um clique, tudo está resolvido. Mas não consegue, tem que botar a mão na massa para poder resolver aquela situação e sair daquela cena que está ali. É complicado. Isso é um ótimo exemplo que a gente volta para o início aqui da campanha do Janeiro Branco. A gente vive conectado praticamente 24 horas hoje em dia. Conectado não só falando internet, mas conectado com tudo. A gente não consegue se desconectar. A gente não consegue fazer um jejum de tecnologia, por exemplo. E isso é importante. Eu sempre falo para as pessoas que eu acompanho, eu digo assim, você me manda mensagem, se eu não te responder logo, você insiste, continua insistindo que uma hora eu respondo. Justamente porque eu faço isso às vezes. Para eu manter a minha saúde mental, tem dia que eu não respondo nada nem ninguém. Eu deixo o celular lá no canto, vou viver com a minha esposa, viver com a minha filha, viver com os meus pais, vou exercer a minha espiritualidade dentro da minha igreja. Mas eu fico totalmente desconectado dos problemas, sabe? Tento viver ali o hoje, viver com a natureza. Eu amo zona rural. Sempre quando as pessoas me perguntam, e aí, tu fez o que no feriado? Zona rural. Gosto do trabalho no campo, gosto de enxada, cuidar de animal, mexer com as plantas. Porque essa conexão gera saúde. A gente pensa que saúde mental é só coisas que a gente possa
ir para terapia ou fazer atividade física, mas essa conexão também gera saúde mental. Então é importante que a gente consiga se desconectar o tempo todo. Hoje, se você pedir a alguém para passar um dia sem usar o celular, Ave Maria, ele prefere pagar R$1 milhão do que ficar sem o celular. Então que a gente possa fazer esse exercício de fazer uma faxina na nossa mente, fazer esse exame de consciência e dispensar tudo o que é desnecessário. A gente acorda, se arruma, vai para a escola, vai para o trabalho, e aí quando a gente viu, passou o dia. Hoje, não sei se vocês observam, mas a sensação que o tempo está passando mais rápido é muito maior. E com a pandemia, mais ainda. Complicou mais. Eu penso que às vezes é a idade, eu digo assim, deve ser porque eu estou envelhecendo. Mas essa sensação é para todo mundo. Hoje é quinta, aí ou é sexta ou é sábado, quando eu fecho o olho e abro, já é sexta da outra semana. Já passou. Já se passaram 8 dias e eu pergunto o que foi que eu fiz. Vivi no automático, que não dá tempo mais eu pensar e ter consciência sobre minha vida. Dia 1º foi ontem, estamos já no final de janeiro já, né? Olha, já está terminando um mês praticamente, quase 30 dias do ano de 2023. E daqui a pouquinho termina 2023. Olha, agora sai. Aí a gente vai ficando focado Carnaval, depois Semana Santa, aí a gente já começa a pensar no São João. Aí depois do São João a gente já começa a pensar nas outras festas que vem, depois do Natal, quando a gente viu, passou o ano. Então a vida está muito, muito rápida, às vezes a gente não dá conta, não consegue acompanhar, a gente não tem consciência desse processo todo, a gente esquece de descartar as coisas que não são importantes, da mesma maneira que a gente vai doar as coisas que a gente já não usa, da mesma maneira que a gente vai descartar as coisas que não nos servem mais, a gente precisa fazer isso com a nossa vida, a gente precisa fazer isso com a nossa saúde mental. É importante que a gente comece a descartar e jogar fora tudo aquilo que nos faz mal. O sentimento negativo e o sofrimento só faz mal para quem sente. Então hoje, se você guarda mágoa de alguém, se você está em raiva de alguém, essa raiva não faz mal ao outro. Por isso que a gente volta para Jesus Cristo de novo, ele prega muito perdão. O perdão faz bem, você se liberta, é para a pessoa que perdoa, não é para a pessoa que é perdoada. Porque você se liberta de todo sentimento ruim. Na verdade, quando Jesus ele manda você perdoar, tem muita psicologia nisso. Porque quando você pede o perdão, às vezes você pensa no perdão só pela consequência espiritual. Mas essa consequência espiritual, a nossa mente ela é espiritual. Está ligada à saúde mental. Porque quando você perdoa alguém verdadeiramente, ou quando você pede perdão, você se liberta de uma carga de sentimentos negativos. Você se liberta de um peso que você carregava na sua vida. E isso é libertador. Isso é cultivar a saúde mental. Então que a gente possa começar a cultivar os bons pensamentos, que a gente possa começar a cultivar os bons sentimentos. Como eu falei, eu sei que a vida às vezes é difícil, e a gente passa por muita coisa nessa caminhada, muita coisa complicada, muitas pedradas, muito soco no queixo que bate, a gente cai, a gente precisa levantar, muitos espinhos, muitos caminhos tortuosos. Isso é na vida de todo mundo, inclusive na minha. Mas como eu falei no início aqui da nossa conversa, o que adoece a gente não é o problema que a gente está enfrentando. O que adoece é a maneira que eu enfrento aquilo ali. Então, às vezes, o problema parece até grande, mas quando eu sento, eu começo a destrinchar ele em partes menores, eu percebo que dá jeito. Tudo dá jeito. Tudo tem jeito, né? É só precisa sentar e estudar de que maneira resolver aquilo. E às vezes uma outra pessoa, por isso que a comunicação é importante. Às vezes uma outra pessoa, e o ideal é que seja um psicólogo, que o psicólogo vai estar despido de qualquer tipo de interesse, de qualquer tipo de princípio, ou de qualquer tipo de dogma. E às vezes uma pessoa que senta ali comigo, para enxergar esse problema que eu estou passando, me leva a encontrar soluções que até então sozinho eu não conseguiria. Que eu estava tão envolvido naquele problema, tão revestido daquela confusão que a minha vida estava, que eu não consigo enxergar a solução. E eu sento com outro ali que me escute, me dê atenção, que pontue, que me questione. Eu começo a observar e digo, poxa, era tão fácil de resolver isso aqui, ali. E eu não conseguia. Então a terapia, a psicoterapia favorece a melhoria da minha vida nesse sentido. O psicólogo ele nunca vai te dizer como agir, ele nunca vai te dizer como resolver a tua vida. Mas ele vai sentar ali contigo, com a escuta qualificada, e ele vai te ajudar a encontrar o caminho. Você vai encontrar a solução para a tua vida. Porque aí eu volto a confirmar novamente para fixar essa ideia no aprendizado das pessoas, na consciência das pessoas. Porque a
a razão da felicidade, a solução para os meus problemas, a solução para a minha vida é a minha capacidade, a minha maturidade cognitiva para poder enfrentar uma dificuldade que eu estou passando. É para eu pegar aquele problema ali e enxergar ele não só como um problema, mas como revestido de solução. Até porque o que gera aprendizado na gente são os erros. A melhor forma de aprender é com os erros. Quando a gente erra, a gente precisa ter consciência quais foram os caminhos que me levaram àquele erro. E o que eu tenho que fazer a partir de hoje para nunca mais fazer a mesma maneira e cair na mesma armadilha. Então, que eu possa começar a cultivar na minha vida os bons pensamentos, os bons sentimentos, porque isso vai influenciar muita coisa. Vai influenciar na saúde mental, vai influenciar no enfrentamento de adoecimento, vai influenciar na minha imunidade, vai me deixar mais forte para passar por qualquer dificuldade. O pensamento positivo, os bons sentimentos têm um poder maravilhoso nessa questão. Aí você acompanha desde hoje, né, esse bate-papo aqui com o nosso amigo Valdomiro, que é psicólogo, traz essas importantes, né, orientações. Um bate-papo que eu acredito que pôde aí, né, ajudar muitas pessoas que estão nos acompanhando aí, né, a achar esse caminho, né, e buscar ajuda. E aí é realmente necessário, como o Valdomiro falou aqui, né, a gente vê que a maioria das pessoas que estão vivendo essa realidade aí dificilmente vai conseguir sair sozinha, sem ter realmente um suporte, sem ter essa orientação para poder ali, uma boa escuta, né, para poder aí estar se libertando da situação que você está se encontrando. Então, né, a gente vê que a dificuldade é grande e as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo, Valdomiro, como faz e onde vai encontrar aí, né, esse suporte, essa ajuda. Não falta aqui no nosso município, né, como você falou, né, temos aí o CAPS também, né, as possibilidades das pessoas que às vezes tem aquela resistência para o CAPS, mas tem condições de procurar aí um psicólogo, né, a sua clínica particular e fazer um tratamento, fazer esse acompanhamento, essa escuta, né. Aqui em São Felipe, né, Valdomiro hoje atende onde? Quem está nos ouvindo aqui gostou, né, da forma como você lidou com o assunto, você vou buscar Valdomiro que eu me identifiquei com ele, como é que faz? Certo. O município, ele oferece uma diversidade de oportunidade para eu cuidar da minha saúde mental. Vai da Secretaria de Saúde, através do atendimento psicológico nas unidades básicas de saúde, na atenção básica, no hospital e no CAPS. Como também as outras secretarias. Então, as outras secretarias, como a assistência social, que vai ter o serviço de convivência, onde é oferecido uma série de atividades e dinâmicas que podem melhorar e fortalecer a minha saúde mental. A gente tem a Secretaria de Educação, que desenvolve um papel importante também, principalmente no cuidado da saúde mental dos nossos filhos, que vão influenciar na nossa saúde mental também. Então existe um suporte psicológico, psicopedagógico, que vai favorecer a formação ideal da nossa personalidade desde ali, da primeira infância. Então, em vários espaços, você pode encontrar esse tipo de apoio. No meu caso, você pode encontrar atendimento no CAPS. Eu trabalho lá, eu tenho 40 horas lá, então estou lá de segunda a quinta-feira. Quem nunca passou por um atendimento, toda segunda pela manhã a gente faz as triagens, que é aquele primeiro contato e a gente começa a identificar quais são as suas necessidades. Geralmente eu chamo a atenção aqui, a gente costuma buscar auxílio na nossa saúde mental quando a gente já está adoecido, mas é importante que a gente busque também uma avaliação, que a gente busque uma orientação dentro de alguma dificuldade que eu estou passando, que a gente busque o autoconhecimento. Então o psicólogo não é só para quem está com ansiedade, depressão ou algum tipo de transtorno, sofrimento mental. Ele está ali também para te instruir ou te ajudar a lidar com algumas questões da vida. Então você pode me encontrar lá no CAPS, que é pelo SUS, gratuito, um direito que todo mundo tem porque você paga seus impostos, então o governo ele precisa te dar um retorno. E você pode me encontrar também na rede particular através da Clínica Bless, da nossa saudosa Jéssica, que funciona em cima do 4K. Aí nosso bate-papo de hoje, nosso amigo aqui, né, Valdomiro, agradecer a sua participação mais uma vez e a todos que nos acompanhou aí, né, até agora aí através da rádio, nosso abraço especial, obrigado pela sua audiência e também, né, os internautas que sempre nos curtem através do nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram e também o site JC Repórter, né, vai dando seu like, compartilhando sempre o nosso conteúdo aí, né, para que a gente possamos estar abrangendo aí, né, o máximo de pessoas possível. Valdomiro, obrigado, viu? Agradeço a oportunidade, te parabenizo sempre pelo trabalho importante que você desenvolve no nosso município. Às vezes a gente que está dentro ali daquele processo, a gente não enxerga a nossa importância, mas você hoje é uma figura essencial na comunicação. Então favorece nesse mundo tecnológico
que a gente tenha acesso à informação e autoconhecimento. Isso aqui é autoconhecimento. Eu falo para as pessoas que comecem a cultivar o amor, os pensamentos positivos, as emoções positivas. Cultive sempre a gratidão, seja grato pela chuva, pelo sol, pelo dia, pela noite, pela vida. E entender que a saúde mental vai para além de eu estar sorrindo, de eu estar cantando, e que a saúde também, de maneira geral, vai para além da ausência de doença. Então que eu possa cuidar da minha saúde com um equilíbrio das várias dinâmicas, seja no campo da saúde biológica e física, seja no campo da saúde mental, seja no campo da minha saúde espiritual. Que eu possa investir mais. O Janeiro Branco vem chamar a minha atenção para eu começar a falar mais de saúde mental, a nível principalmente de promoção. Então fale em casa com seus pais, fale em casa com seus filhos, fale na sua igreja, no seu templo, no seu terreiro, no seu centro, fale na sua escola, no seu local de trabalho, fale em todos os ambientes. Comece a valorizar e dar importância à saúde mental, porque a saúde mental ela é essencial para o meu bom funcionamento dentro da sociedade e para a minha vida como um todo. A saúde mental é muito importante e essa campanha vem trazer a relevância que ela tem em nossa vida. A todos vocês, muito obrigado. Valeu a todos.